Estamos ao vivo em plena terça-feira do mês de agosto. Como eu prometi, esse mês de agosto vai ser recheado aí de novidades, de informações, e eu espero poder trazer muitas informações aqui para vocês nesse mês e que a gente possa contribuir aí de alguma maneira para que você tenha uma alimentação bem saudável, bem especial. Então sejam bem-vindos. Tá sendo um desafio aqui para mim, porque eu estou nas redes sociais, mas eu estou iniciando uma transmissão aqui no YouTube. E eu resolvi fazer essa transmissão no YouTube justamente porque muita gente me pede, fala, eu não quero ficar nas redes sociais, então libera para o YouTube. E rede social, às vezes eles liberam para a gente gravar, deixar salvo e poder fazer essa transmissão, outras vezes não. Então eu decidi fazer essa transmissão agora, não só nas redes sociais, mas também no YouTube. Então, estou aqui, ligada em várias câmeras. Então, eu já te faço um convite. O meu canal do YouTube vai ser com o meu nome, Thaís Martinoff. Então, depois vai lá, se inscreve no canal e curte os vídeos, né? Porque aí, quanto mais seguidores tiver, mais opções o YouTube me dá para que eu possa trazer outros vídeos e tudo mais. Eu posso ter mais tempo de gravação e tudo mais. Então, essa está sendo aqui a minha primeira experiência ao vivo. E se você quiser migrar para lá, vai ser muito bom também. Mas vamos lá, como eu prometi, então, neste mês eu vou fazer 2 lives. Eu vou fazer terça e quinta, então vai ser bem desafiador, combinado? E aí nós vamos, cada dia eu vou trazer um tema que vocês sempre me perguntam, né? Então, são muitas perguntas que eu recebo e eu quero poder abordar de alguma maneira algum assunto que seja do seu interesse, de alguma dúvida que você tem, tá? Então, hoje eu vou começar com uma indicação de vocês, que foi para falar de jejum intermitente. E por que esse assunto é tão interessante? Primeiro, porque é uma prática, de muitos anos atrás, tá? Então, o que eu quero começar falando? Vamos lá, que eu já tô aquecida, já quero começar trazendo informações. Se vocês tendo dúvidas, pode colocar aqui que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Então, a primeira coisa importante que a gente precisa saber, o que é jejum? Jejum nada mais é do que a gente ficar por um tempo sem se alimentar, né? Ficar por algumas horas sem comer nem beber nada, exceto água, ok? E aí a gente pensa nisso, pensando justamente assim, para dar um repouso para o organismo. E aí o que é importante a gente saber? A primeira questão é o seguinte, o jejum é uma prática que existe há muitos anos, né? Não é algo totalmente novo. Já há muitos anos se fala de jejum. Inclusive, por exemplo, na Bíblia existem histórias de pessoas que praticavam o jejum e tudo mais. Então, existe o jejum para a prática religiosa, né? Para esse lado espiritual, mas existe o jejum para o lado físico, né? E hoje em dia se fala muito dessa questão do físico, justamente com algumas segundas intenções. E é essa informação que eu quero trazer para vocês, que eu acho que vai ser bem interessante, tá? Então vamos lá. E aí o que eu queria dizer hoje? Quando a gente fica alguns períodos sem se alimentar, que a gente fica em jejum, o que acontece? O nosso corpo entra em repouso. O sistema digestório, ele tem uma folguinha, digamos assim. Como a gente está sempre comendo, sempre consumindo alguma coisa, nosso corpo está sempre trabalhando. Então, ter um processo de jejum é super interessante porque faz o nosso corpo entrar nesse nível de repouso e isso é muito interessante, realmente traz um descanso, tá? E aí tem uma informação super legal, que aí vai num ponto que eu queria falar mais pra frente, mas já vou começar falando agora. O que acontece é o seguinte, a gente parece que vive no 8 ou no 80, né? Ou a gente come o dia todo, ou então a gente, vamos ficar de jejum o dia todo. Os extremos nunca vão ser bons, né? Existem algumas situações que a gente precisa ser radical, sim, mas na alimentação, geralmente o extremo não vai ser algo benéfico. Por quê? Porque o nosso corpo, ele necessita de um equilíbrio, ele necessita de uma constância, né? Então, comer é bom, mas ter esse período de repouso, de jejum,
é excelente para o organismo. Então, a primeira coisa é, jejum é uma prática que existe há muitos anos. Segundo, jejum nada mais é do que ficar sem comer. Terceiro, os extremos não vão ser bons, então eu preciso comer, mas eu também preciso dar o repouso. E por que eu tô falando isso? Porque tem pessoas que quando vão fazer jejum, quer ficar 3 dias sem fazer jejum. Puxa, você mal e mal fica 8 horas e de repente você vai querer ficar 3 dias? Estou exagerando, né? Só uma maneira de poder dar um exemplo. Então, acho que isso é algo muito importante da gente pensar, que é interessante que você pense que existem tipos de jejuns. Então, vamos lá. Você fazer o jejum, por exemplo, à noite, que é o período que a gente está repousando, super legal. Que outros horários você poderia fazer jejum? De repente pode ser um dia da semana que você, poxa, eu vou pular o café da manhã e vou comer só no almoço. Ou um dia que você fez um café da manhã, mas aí resolve pular o almoço e vai só jantar. Ou um dia que você tomou café, almoçou, mas aí você resolve pular o almoço, ou você janta um pouco mais cedo para ficar um período maior de horas sem se alimentar. Tudo isso pode ser uma prática de jejum super positiva. Você não precisa ficar horas sem comer para que esse jejum seja efetivo, tá? Claro que tudo existe dependendo do objetivo que você tem. E realmente, assim, hoje se tem esse apelo muito grande para que você fique de jejum para emagrecer. Ficar de jejum vai emagrecer? Depende. Depende do que você vai comer após o seu jejum. Aí que está a grande questão. Então, eu vejo pessoas que às vezes ficam 12 horas, 14 horas, 18 horas sem comer nada. E aí, quando ela vai comer alguma coisa, né, vai quebrar o jejum, vai no McDonald's. Não faz sentido, né? É como se você tivesse feito aquele jejum caprichado e de repente você vai encher o seu corpo de algo cheio de gordura, totalmente industrializado, cheio de química. Isso não vai ser legal para o seu organismo, entende? Então a grande questão é essa: o jejum é bom, mas tão importante como o jejum é o que você come depois do jejum. Isso é super importante. E aí, bom, recapitulando aqui, eu quero fazer lives então de terça e quinta. Cada dia eu vou trazer um assunto que vocês costumam perguntar, mas vão ser lives curtas, tá? Eu pretendo que sejam vídeos bem curtos para que depois você possa assistir de novo, tirar dúvidas e que a gente esteja juntos aqui, que não seja cansativo de vocês estarem aqui comigo. Eu faço questão de ter a presença de vocês. Vai ter algumas entrevistas aí no meio do caminho também, já tem alguns convidados especiais, então se preparem, depois eu vou passando aos poucos a informação para vocês. Mas de jejum até então, tudo bem? Estamos firmes aí nas informações? Então, ó, jejum é bom, é um repouso que você vai dar para o organismo, ele é super interessante porque você pode escolher qual horário que você vai ficar em jejum, porém é muito importante o que você escolhe para comer pós-jejum. E o que você deve comer então depois de jejum, depois de um período de jejum? Sempre escolher algo que seja comida de verdade. Se você, por exemplo, que nem eu dei o exemplo do McDonald's, você está dando um tiro no pé, né, digamos assim. Então, o mais importante seria que você escolhesse algo, uma comida de verdade. E tudo vai depender do horário, vai depender da fome, vai depender da sua disposição. Mas pode ser, sei lá, vegetais, pode ser fruta, pode ser ovos, pode ser carnes, pode ser um peixe, pode ser um iogurte, enfim, o que você tiver à sua disposição, mas é muito importante que você inclua alimentos de boa qualidade depois desse período de jejum. E aí a grande questão é o seguinte: existe um nome que a gente chama de intermitente. O que significa intermitente? Que a gente faça diferenças entre um dia e outro. O jejum intermitente não é que todos os dias eu não coma só no período da noite, ou então que todos os dias eu fique o período da manhã sem comer, porque isso é igual. O nosso corpo ele tem essa necessidade de rotina, entende? Mas sempre que é tudo igual, a gente não estimula ele no movimento. Então, é importante que você faça intermitente. Então, o que é isso? É aquele exemplo que eu comecei dando antes. Então, por exemplo, geralmente de domingo eu como um pouquinho mais tarde, então na segunda eu não vou fazer o café da manhã. Eu pulo o café da manhã
e vou só comer na hora do almoço. Então, aí quando eu for comer, eu vou comer comida de verdade. Vou comer salada, vou comer legumes, vou comer uma carne, vou comer arroz, feijão, vou comer comida de verdade, né? Ou então, no outro dia, então, eu pulo o jantar para eu ficar um período maior sem comer. Não é necessariamente ficar passando fome, mas se eu posso concluir uma coisa, que eu acho que é o aspecto mais importante de toda essa história de jejum, é que você coma quando tiver fome. Esse é o grande segredo. Por que a gente engorda? Por que a gente tem doenças? Por que a gente desenvolve muitas vezes cânceres? Por que desenvolve diabetes, pressão alta? Tudo isso é reflexo dessa quantidade de coisas que a gente come, desse excesso de comida que a gente come. E isso tudo vai trazendo doenças. Muitas vezes eu estou atendendo uma pessoa no consultório e ela fala, mas eu não como muito. E realmente talvez você não coma muito quando você compara com outras pessoas. Mas se você está acima do peso, se seus exames não estão legais, é porque você está comendo muito para você. Então faça o teste de comer apenas quando tiver fome. A gente, nossa sociedade, criou uma rotina de que tem que comer no café da manhã, tem que comer no meio da manhã, tem que almoçar, tem que comer no meio da tarde, tem que jantar e tem que comer antes de dormir. Significa que isso está errado? Não, mas significa que não é para todo mundo que isso funciona. E talvez não é todos os dias que você precisa comer tudo isso. Então a grande questão é essa, procure comer quando você tem fome. Às vezes vai chegar no horário do almoço e pode ser que tenha um dia que você não esteja com fome. O que você faz? Por que comer se você não está com fome? Essa é a grande questão. Eu sei que criou a rotina, é comum se pensar que precisa comer naquele horário, mas quem falou? Se de repente você está em casa, né, nesse período de pandemia, você tem essa liberdade de você escolher outra rotina, por que não? Por que não tentar, vou pular hoje o horário do almoço, ou então vou esperar uma horinha a mais para ver se eu tenho fome? E aí a grande lição é, quando você tem fome, você nunca tem dúvida. Se você pensa, será que eu tô com fome? É porque você não tá com fome, dá para esperar mais um pouco. Então faça o teste. E esse é o meu desafio para você nessa noite. Então eu queria te convidar para você colocar uma hashtag, sabe aquele jogo da velha? Coloca hashtag comer quando tem fome. Essa é a grande lição que a gente pode fazer. Jejum é bom? Sim. Nosso corpo precisa de descanso? Sim. Mas o melhor que você poderia fazer para o seu corpo é isso. Comer quando tem fome. E aí a gente vê aí algumas estratégias aí que me parecem tão furadas, sabe? Por exemplo, enche sua barriga de água para não caber tanta comida, ou coloca lixia para inchar o estômago e você não precisar comer tudo. Para com isso. Se você comer quando tiver fome e quando você ficar satisfeito, você parar de comer, não precisa de nenhuma estratégia mirabolante. Você vai ver que o seu próprio corpo responde naturalmente. Eu sou exemplo vivo disso. Aconteceu isso na minha vida. Quando eu segui essa sequência, meu corpo mudou sozinho, sem ter que fazer dietas malucas e nada disso. Então, esse é meu desafio para você, tá legal? Então, hashtag comer quando tem fome. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Como eu falei, eu quero que ele seja enxuto, eu quero que ele seja prático, para que você possa pôr em prática a partir de hoje, a partir de agora. Coma quando tiver fome. Sentiu a barriga roncar? Coma. Não coma por ansiedade, não coma por depressão, não coma por tristeza, coma porque tem fome, tá? E aí em outras oportunidades a gente vai falar um pouquinho mais sobre sentimentos, para ajudar a controlar essas sensações, tá? E o mais importante é isso, dê esse repouso para o seu corpo. Vamos pensar sempre, para a gente encerrar, num exemplo muito prático que é da criança. E eu sempre falo isso. Imagine que um bebê, você consegue forçar ele a comer porque você está dizendo que está no horário? Uma criança come quando tem fome. Se ela não está com fome, ela
trava a boca e você não consegue colocar nada para dentro, não é verdade? Então, essa é a grande questão. Nós deveríamos ser assim. A gente nasceu com esse instinto, mas a gente foi perdendo com o passar dos anos. Então, se você retomar comer quando tem fome, você vai ver que muitos dos seus problemas vão ser resolvidos. Espero que você tenha gostado desse nosso papo de hoje. Deixa seu comentário aqui embaixo do que você achou, do que você gostaria de ouvir, de quais as suas dúvidas, qual sacada mais fez sentido para você, de tudo isso que eu falei, qual é a coisa que você fala, nossa, eu preciso mudar isso na minha vida, por exemplo. E aí o que é interessante, quinta-feira estarei aqui à disposição novamente para a gente falar de um outro assunto muito especial. E aí já se inscreve lá no YouTube também, meu nome, Thaís Martinov, que aí lá sempre vou estar firme e forte lá. Acabou de acabar a bateria aqui, então hoje não deu certo o YouTube, talvez deu certo uma parte, mas pode deixar que quinta-feira estarei aqui de volta e espero ter vocês aqui comigo também. Obrigada pela companhia, obrigada por ter a presença de vocês. Deixa eu ver quem tá aqui. Tá a Ana, sempre aqui. A Clara, a Estela, quanto tempo. Luísa, querida, sempre presente. Priscila, que legal, gente. Que bom ter vocês. A Regina tá aqui. Obrigada, Regina, pelo seu carinho. Deus abençoe também. Para mim é um privilégio poder trazer um pouco de informações e ajudar vocês, tá? Hashtag coma quando tiver fome e eu te vejo quinta-feira aqui, pontualmente, 8 horas, combinado? E eu vou aguardar o seu comentário aqui embaixo. Boa noite, um grande beijo e até quinta-feira. Tchau, tchau!